toda a glória, aquele que é digno de receber todo louvor, no nome de Jesus. Amém. Precisa sentar, meus irmãos. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração, transbordando e trazendo alegria. É interessante que quando a gente se propõe a estudar a palavra de Deus, cada dia que a gente aborda, quantas vezes a gente lê o mesmo trecho, o mesmo versículo, a gente vai se edificando, conhecendo mais e mais, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Nós, pela graça de Deus, temos conseguido alcançar bênçãos financeiras. A respeito, o Senhor me deu uma estratégia e eu tenho tentado usar, e Ele tem me dirigido. Eu já imaginei um dia, mas ainda não está longe um pouco, mas depois chego lá, se o Senhor permitir, ser um escritor de trabalhos bíblicos. E por enquanto a gente fez uma coletânea, usando a própria palavra de Deus, usando informações, usando estudos, usando outras pessoas, e fizemos o primeiro, os grandes temas da Bíblia, e eu ofereci para muitos irmãos de outras igrejas, irmãos parentes, e com isso nós tivemos o socorro das nossas finanças. Graças a Deus, eu achei que ia dar tempo, que podia fazer muito rapidinho, mas eu tive que ficar aí quase uns 25 a 30 dias sem poder sentar no computador, porque estava proibido de sentar em cadeiras baixas. O computador é bem baixinho mesmo. Se colocasse ali a almofada, uma coisa do lado, podia começar a doer, mas consegui terminar. E o assunto agora é panorama do Novo Testamento, e o volume 1 é os Evangelhos. E pela graça de Deus nós terminamos, estamos oferecendo, e espero que não só possamos ser socorridos na nossa necessidade financeira, mas acima de tudo, que possa ser um instrumento para que as pessoas possam crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, possam cada dia mais adquirir conhecimento pelo estudo da palavra de Deus. E tratando disso, eu quero convidar os irmãos para que nós possamos ir para a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 6 em diante. 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo 6. Eu fui trocando os títulos. Primeiro falava de diligência, desenvolvimento, mas depois, usando um versículo do próprio texto, ficou o comportamento do ministro. E o ministro aqui, na palavra grega, quer dizer diáconos, ou diáconos, que significa servo, escravo. Então, o comportamento do servo do Senhor, que somos nós. E o assunto aqui refere-se à igreja de Deus. Então vamos lá. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. E eu fui procurar o que significaria para nós aqui a piedade. Está tratando da nossa vida espiritual, da nossa religiosidade com zelo e com empenho em sermos servos agradáveis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Senhor das nossas vidas. Voltando. O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa,
porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser a vida eterna. Fiel é a palavra e digna de inteira ou de toda aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros ou do presbitério. Medite estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E que o Senhor possa dirigir os nossos passos, conduzir nessa meditação a sua presença e a sua direção para o nosso crescimento espiritual. Depois que eu coloco o ajudante, eu tenho que ir até o final com ele, mas vamos lá. Fidelidade e diligência no ministério é o comportamento do servo, do ministro, do diácono. Eu queria rapidamente passar aqui por um contexto histórico da carta. Olha, você não imagina o quanto é precioso entrar e começar. O Timóteo gosta muito disso, né? E entrar e conhecer o que estava se passando. E para isso, para que nós possamos entender o Novo Testamento, nesse caso, nós vamos ter que ler Atos e ir ligando com as cartas, porque são contemporâneos. Os acontecimentos dos Atos dos Apóstolos estão voltados para tudo que acontece depois das cartas, que estão explicando o que está acontecendo ali e relatando tudo aquilo que os irmãos, e principalmente o apóstolo Paulo, passou e escreveu. Então, o autor dessa carta é o apóstolo Paulo, e mais ou menos aproximadamente entre 64 ou 65 depois de Cristo, alguns anos depois da morte do Senhor, entre a primeira e a segunda prisão de Paulo em Roma. Ele já está preso ali em Roma, e ele então envia essa carta para Timóteo. Eu imagino, não vou aqui chutar, mas eu acredito que nesse momento aqui, o Timóteo deveria ser mais ou menos contemporâneo em idade do nosso Timóteo aqui, né? 30 e poucos, porque ela ainda era jovem. Mas nós vamos lembrar que o Senhor usa a vida do apóstolo Paulo para ensinar as igrejas, para ensinar os ministros, os discípulos, os servos, os salvos. E ele aqui está usando Timóteo para organizar a igreja de Éfeso. Por favor, olha lá, volta um pouquinho no capítulo 3, versículo 15. Dá uma folha para trás aí. Capítulo 3, versículo 15. Versículo 14 diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, se eu demorar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, estava aqui sobre os ombros do jovem Timóteo organizar a igreja de Éfeso. Eu quero rapidamente lembrar um detalhe aqui. Éfeso era uma grande cidade, muito importante, um porto importante do mundo da época, e que vinha gente de todos os cantos para ali. E vocês vão lembrar, quem já leu o livro de Atos, que o apóstolo Paulo foi lá pregar o evangelho, e de repente aquela cidade grande, dominada pela idolatria, levantou um grande motim, e diz que a cidade inteira saiu gritando:
grande é a Diana dos Efésios, mas também pelo poder do Espírito Santo. A palavra de Deus entrou naquela cidade, quebrou a muitos, e ali estava também uma grande igreja, com grandes problemas sim, mas uma grande igreja, para a honra e glória do nome do Senhor. E olha, se você tiver tempo depois, comece a leitura dele do primeiro capítulo e vai apreciando e tentando entender a relação do apóstolo Paulo com Timóteo e de Timóteo para com a igreja. Entre os dois, nós podemos destacar que o Timóteo era filho de um grego e a mãe judia. Vamos lá, Atos capítulo 16, e o versículo 1. Atos 16 e 1. Chegou também a Derbe e a Listra, uma das cidades por onde Paulo estava passando. Ele já vinha discipulando igrejas em cada cidade que ele chegava, pregando o evangelho. E aqui está dizendo que chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de um pai grego. Quer dizer que a mãe era salva, era crente, mas o pai grego. Mas para o contexto da nossa história, a paternidade grega sobre Timóteo era algo importante, humanamente falando, mas não era isso que importava para o Senhor. E dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Timóteo, quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. E havia então uma perseguição. E havia quem dizia: mas isso aí é filho de grego, esse camarada aí não é salvo não, esse camarada aí, filho de Davi. E os judeus que perseguiam os salvos, que perseguiam os seguidores do Senhor Jesus Cristo, que perseguiam os irmãos, queriam que tudo fosse feito conforme a lei de Moisés, e havia grande perseguição. Mas olha, Timóteo se transforma num principal colaborador do apóstolo Paulo, e nós vamos encontrar aqui que ele era, Paulo o considerava como um verdadeiro filho na fé. E lá no capítulo 2, Paulo começa dando instruções para ele, para que ele pudesse usar, porque estava acontecendo muito segmento que aparecia ali no meio do povo, de idolatria, de pensamentos que não estavam segundo os apóstolos, porque a direção, a diretriz da igreja de Deus naquele tempo era os apóstolos, os ensinos dos apóstolos. E havia muita coisa ali no meio da igreja de Éfeso, os falsos profetas, falsos líderes, lobos consumidores. E Paulo está dizendo: olha, você vai instruir sobre a oração, sobre o lugar das mulheres, você vai qualificar a liderança, os presbíteros, os anciãos e os diáconos. Ele ia colocar em ordem a igreja de Éfeso. Já viu que tamanha responsabilidade? Imagina você, uma igreja de mais ou menos uns 400 membros, gente de alta patente intelectual, gente dos militares, dos guerreiros, dos soldados de Roma, de Israel, e aquele jovem Timóteo tinha a responsabilidade de colocar tudo em ordem. E olha, com certeza não era fácil, com certeza ele pairou sobre ele um certo temor, com certeza pairou sobre ele, porque dá-nos a entender que ele era um rapaz um tanto quanto tímido. Não era assim de enfrentar diretamente, mas era de enfrentar com o exemplo que a sua mãe e a sua avó deixou para ele, como Paulo disse. A fé que ele adquiriu ao ouvir do Salvador Jesus, através da sua mãe Eunice, da sua avó Lloyd, e através de Paulo, que
agora ele pode se sentir como um filho. E com certeza Paulo está olhando para ele, vendo que nele há disposição para crescer, nele há disposição para seguir em frente, nele há capacidade para enfrentar a situação que era terrível. Porque senão Paulo não teria mandado e dado essa ordem para um jovem, mesmo que fosse um jovem do seu íntimo relacionamento. E qual seria, porventura, o propósito da carta, além de colocar em ordem, instruir a conduta, como nós temos visto aqui, dos cristãos, as qualificações dos ministros, nós vemos aqui no capítulo 3, e olha, lembra, novamente eu quero chamar a atenção, o comportamento dos ministros, o comportamento dos servos, dos salvos, e Paulo fala também das mulheres, está aqui no masculino, mas é para todos os salvos lavados no sangue de Jesus, todos aqueles que pertencem à Igreja Universal, o corpo de Cristo. Precisamos nos inteirar do que Paulo está falando para Timóteo, precisamos nos inteirar do que o Senhor quer das nossas vidas. Em outro momento Paulo diz, olha, se alguém almeja o episcopado, ser um líder, ser um diácono, ser um servo, ser um ministro, excelente obra deseja, mas, porém, contudo, entretanto, seja o exemplo, seja o modelo, seja aquele que as pessoas olham para você, não apenas escutam as suas palavras, mas vê em você, das suas atitudes, a presença, a direção e o comportamento de um verdadeiro salvo. E olha, então vamos lá. Primeiro ponto, versículo 6. Nós destacamos aqui o comportamento do bom ministro. Vamos lá? Agora vamos acompanhar aqui, se vocês quiserem deixar aí no capítulo 4, versículo 6. Paulo começou falando para ele como que ele deveria lidar com os servos, como que ele deveria lidar com as mulheres, como que ele deveria lidar com os... Quando fala de presbíteros, anciãos, é a liderança da igreja. E normalmente, pela descrição da própria palavra de Deus, essas pessoas eram pessoas idosas, pessoas experientes. O próprio nome diz, né? Anciãos, presbíteros. E aqui nós podemos incluir aqui os pastores, os mestres, a liderança da igreja. E Timóteo tinha que tratar com eles. E esse era o tratamento do relacionamento que Paulo esperava de um bom ministro, de um bom servo, de um bom servidor, diácono. A palavra diáconos, quando nós voltamos para Atos, nos dá a impressão de era o servidor, era o servo que servia na parte mão de obra. Seria essa boa palavra? Servia na mão de obra. Mas vocês têm lembrança aí de algum dos diáconos daqueles 7 que foram escolhidos, que era talentoso com as palavras? Quem é que pode me ajudar? Não. Quem é que pode me ajudar? Aqui na frente, o banco da cadeira da frente, vai esperar um pouquinho. Alguém se lembra? Não está liberado. Os 7 dos diáconos escolhidos para servir às mesas, porque os apóstolos, os discípulos ficavam para pregar o evangelho e dar a palavra. Nós temos ali que eles se dispunham para servir as viúvas, para servir às mesas, era realmente preparar o lugar, atender os necessitados, fazer a boa obra, na prática, colocando a mão no arado, na enxada, e o quanto possível à sua frente. Mas tinha não só um, porque no meio tinha o tal de Filipe, que encontrou um tal do eunuco, que foi salvo pela presença do Senhor, e o Espírito Santo tirou do lugar e levou para outro. Mas não estou falando do Filipe, estou falando de Estevão, gente. Estevão, o primeiro mártir, porque conhecia a palavra de Deus inteiramente, descreveu toda a passagem do povo de Israel, desde Abraão, chegando até aqueles momentos quando eles haviam crucificado o Senhor Jesus, e o povo então bravejando apedreja Estevão, porque ele conhecia, tinha um bom comportamento, era um bom ministro. Então Paulo estava dizendo, olha, então depois de tudo isso que você falou, exponha essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé,
E eu queria destacar aqui: alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Vida piedosa, uma vida de fé. Há uma outra ocasião, quando nós falamos de piedade, nós vamos falar de ser compadecido para com os outros também. Mas aqui nós estamos falando de uma vida de fé, uma vida piedosa, uma vida que tem demonstração da sua fé através das suas atitudes. E olha, o mundo está de olho na gente. E como está? Que prazer o mundo tem de apontar o dedo. Ah lá, ó, o crente. Ah lá, olha só o que está aprontando. Ah, mas olha, não diz que é crente? E olha lá. Mas o bom comportamento do ministro, do servo do Senhor, é uma vida piedosa, uma vida que busca ser com atitudes, uma verdadeira religiosidade. Hoje em dia está muito na moda bater contra a religiosidade, e algumas pessoas que dizem assim: eu já escutava isso, meus ouvidos chegavam até a tremer. Que adianta vocês ser santarrão? Opa, peraí. Nós somos chamados para ser o quê? Santos. Somos chamados para ser santos, quer dizer o quê? Separados. E por esse negócio aqui hoje infelizmente, enveredaram com o caminho achando que faz negócio com Deus, e tudo é as bênçãos que Deus vai trazer, as bênçãos que Deus vai trazer, e se esquecem de que o Senhor está olhando e esperando de nós o comportamento. A bênção vem diante do nosso comportamento. Então, a verdadeira religiosidade. Versículo 8: pois o exercício físico, está dizendo aqui, para pouco é proveitoso, mas desde aquela época, esse pouco aqui é uma grande soma de porcentagem para uma vida, a vida física aqui nesse mundo. Mas a piedade, a vida com o Senhor Jesus, a vida de santidade é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é, da vida aqui, a vida física para a qual o exercício físico é proveitoso, mas principalmente da vida eterna, da vida que há de ser. Então, diante disso, você pode depois considerar muito mais coisas aí nos seus estudos. Eu queria pensar um pouquinho então, com exemplo prático desse bom comportamento. E olha, não podia ser outro versículo que nós iríamos escolher para nós, no versículo 12. E olha, jovens, eu me lembro muito bem que eu me batizei cedo, 13 anos, e logo já queria pregar, já queria fazer e acontecer, e de repente já nas reuniões de jovens, na região inteira, eu estava em Batatais, e voltando de Batatais eu parava em Franca, para o culto dos jovens, e nas minhas pregações primeiras, como era bom falar desse versículo: ninguém despreze a sua mocidade. Você é jovem. Peraí, o que você está querendo? Está querendo aparecer? Qual é? Não. Olha só o que Paulo está falando. Olha, Timóteo, fique com medo não. Não seja tão tímido. Não se preocupe. Ninguém pode desprezar a sua mocidade. Não é porque você é jovem. Em outro momento, Paulo está falando para aqueles que devem ter a característica da liderança, que não deve ser neófito. Eu gostei muito do que ele disse, você disse, o neófito é esqueceu. De experiência da sabedoria. Está começando, que conhece um pouco, o iniciante. Mas agora ele está falando, Timóteo, ninguém despreze você, porque você é um jovem. Eu fico pensando, quando Timóteo estava lendo aquela carta ali, quando ele chegou nessa frase, ele deve ter olhado e enchido o seu coração. Mas que maravilha, obrigado Paulão, que maravilha, eu quero chegar agora na frente daqueles barbudos, aquelas cabeças brancas, e eles vão ver comigo. Mas não parou por aí, tinha uma segunda palavra depois da vírgula, né? Mas torna-te padrão
torna-te exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aqui na inscrição, eu gosto muito dessa versão, está dizendo aqui, olha, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, Timóteo, que olhe para você e enxergue em você o padrão de vida, que olhe para você e respeite você por o que você está mostrando, por aquilo que você está fazendo, por aquilo que você é. Não adianta você se embaraçar, querer com as suas palavras convencer essa turma aí que vai ser difícil, mas seja um padrão, procedimento padrão, modelo padrão, exemplo perfeito. E eu destaquei aqui algumas coisas. Primeiro, a diligência. Seja um padrão na diligência, o zelo, o empenho, manifestação do comportamento. Embora jovem, ser modelo, ser padrão, era algo que o Senhor esperava do seu servo, e é algo que o Senhor espera de cada um de nós. Meus amados, quando nós chegamos aqui, quando nós nos preparamos em casa para pregar o Evangelho, para dar o ensino da palavra, a gente não fica pensando em medida quantas pessoas vão ter. Lógico, se estivesse cheio, não é porque eu estou de cá, mas seria proveitoso para a nossa comunhão. Mas quando nós chegamos aqui, nós chamamos 5, 6, 3 ou 2. A palavra vai falar com você e vai falar comigo. Eu costumo dizer que quando eu falo, o ouvido está mais próximo da minha boca, é o meu mesmo. E quando eu aponto um dedo para você, dizendo o que você tem que fazer, eu tenho 3 apontando para mim e 1 apontando para o Pai que está olhando e conhecendo tudo. Padrão, comportamento, exemplo que faz verdadeiramente as pessoas à nossa volta enxergar em nós luz no meio das trevas. Primeiro, seja padrão na palavra. Na palavra. Mais ou menos o que nós podemos pensar a respeito disso. Você tenha uma conversa honesta, uma conversa edificante, e da sua boca não saiam palavras torpes. Olha, falar de vez em quando dos gols do jogo que você gosta de assistir, tudo bem, mas se você tem capacidade para falar de quem fez o gol, quem é o artilheiro, você tem capacidade para falar da palavra de Deus, dizer quem é o maior pregador, quem são os discípulos, por onde Jesus andava, qual é a mensagem do Evangelho. Palavra edificante, palavra de conversa honesta. Ou você é um daqueles que as pessoas olham para você, crente, olha lá o que ele faz. O patrão olha, ixi, dá um trabalho. Oi, não. Comportamento, sua palavra, sim, sim, não, não. Conversa honesta, edificante, livre da maledicência. É muito normal, é muito comum, a gente costuma jogar isso para cima das mulheres, né? Que as mulheres falam muito, mas olha, se parar na rodinha de homem, então cuidado, irmãos e irmãs, que as nossas palavras sejam edificantes, que as nossas palavras mostrem a honestidade da vida que é em nós, que as nossas palavras não sejam maledicentes, só maldade, só olha para os defeitos, só olha para lá e de repente, ao olhar, a língua está saindo e falando, como o Tiago diz, que a língua é pequenininha, mas bota fogo no grande. A fulana, quer aparecer. Cuidado, está na cara. Se você age assim, aqui não tem quem age assim, que você não é um servo, você não está pronto a servir. Então, exemplo na palavra, a palavra que sai da sua boca, palavra que edifica, palavra que traz vida, palavra que realmente mostra sinceridade. Depois ele continua dizendo, no procedimento, ou na conduta, no trato. E como é o nosso comportamento diário? Qual é o nosso estilo de vida? Será que é um estilo de vida que honra a Deus? No nosso dia a dia, as pessoas, de novo eu vou insistir, quando falava desse texto, eu estava diante de um número grande de jovens, e a gente sempre, aquela região ali de Franca, Sacramento, Uberaba, os cânticos eram algo que chamava atenção, porque nós estávamos rodeados em volta de um orfanato de muitos jovens, de muita
jovens, e cantar, louvar e exaltar o nome do Senhor era algo maravilhoso, com acordeon, com violão, com órgão, sem nada na capela. E a gente ficava pensando, como é que é o nosso comportamento? Da escola então, quando eu era jovem, como a gente escutava, ó crente, reticente, né? Mas e aí, qual que era a sua resposta? Dou glória a Deus? Ou lá vem xingamento, lá vem ira, lá vem contenda? O nosso procedimento, como é que é o comportamento diário de cada um de nós? Na nossa casa, com a nossa família, no trabalho, com os nossos companheiros, na rua, indo ou andando no caminho, a nossa vida é um estilo de vida que honra a Deus? Ou Satanás está batendo palma por causa das nossas atitudes, por causa das palavras que estão saindo da nossa boca? Mas ele continua, na palavra, no procedimento, no amor. O amor ágape, o amor que vem do Senhor, cuidado genuíno para com as pessoas. O Senhor está dizendo que aquele que não ama o seu irmão, a quem ele vê, como é que pode amá-lo? E às vezes a gente nos enchemos o peito e diz, Senhor, eu te amo, mas o irmãozinho do lado está passando necessidade, isso que você está vendo e nada faz. De repente, mas eu já fui, eu ofereço, tá, faça alguma coisa, mas demonstre que você tem um cuidado genuíno para com as pessoas que estão ao seu lado. Às vezes não vai ser capaz de você resolver toda a situação, você se empenhará a reunir forças para que aquela situação possa ser resolvida. O amor, sacrifício pelo próximo. Lá em Mateus capítulo 25, versículo 40, não precisa colocar não, meus irmãos, está lembrado? O Senhor Jesus está dizendo, olha, quem fizer a esses meus pequeninos irmãos, e ele faz uma lista, né? Foi visitar, estava doente, estava preso, está fazendo? Está fazendo a mim. No amor, na fé. E eu fui procurar aqui um trecho, né? E eu vou cobrar de você mais uma ajuda. Confiança constante, confiança no meio dos vendavais, confiança no meio das aflições, confiança no meio da tribulação. Olha, meus irmãos, não se esqueça, o Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, doenças vêm, perde emprego, o salário às vezes não dá, acontece um revés como aconteceu lá em Juiz de Fora e Redor do sul do país. Isso acontece a todos e também sobre nós. Mas no meio desse acontecimento, a sua fé é abalada, você murmura, reclama, vira piruleta, vira a cabeça no chão e começa a rodar, ou você confia no Senhor, como nós começamos, Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio forte, Ele é aquele que nos sustenta. Você confia e descansa nele. Não se esqueça de uma coisa, às vezes está assim, muito prático o povo achar que Deus é bom, Deus é amor, e lá dos céus Ele olha e Ele vê, sofrendo e Ele vê. Não, Ele espera que você vá até Ele, porque é uma barreira intransponível entre o homem e Deus, o nosso pecado. Deus não vem até nós por causa do nosso pecado, mas quando nós chegamos a Ele, porque no caminho há uma ponte, no caminho há uma travessia, no caminho há um mediador que é Jesus Cristo, nosso Salvador. E através do Senhor Jesus, nós vamos ao Pai. E nesse momento, qualquer que seja a nossa situação, Ele está coração aberto para nos receber, para nos apagar, para nos abraçar, para resolver a seu tempo e conforme o que Ele quer. Então, na fé, confiança constante, firme em Deus. O que diz o escritor de Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 1? Que a fé é firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas a convicção, a certeza daquilo que eu espero, daquilo que eu confio, daquilo que eu busco. Então, viva uma fé, seja padrão, seja exemplo de uma fé verdadeira. E rapidinho, chegando por fim, padrão na pureza. Lógico, naquele tempo,
Logo nós iríamos voltar para a vida sexual. Jovens, né? Turminha ali, cuidado, é isso, é aquilo. Mas hoje nós estamos melhores, né? Acho que a evolução das coisas nos afasta disso. Tomara que fosse. Mas que seja a sua vida de integridade moral. E não se esqueça que nós somos salvos para sermos santos, separados. Nós somos salvos e a santidade de Deus, Ele espera que vai caindo sobre nós. Nós vamos cada dia, como o apóstolo diz, nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, até chegar à medida de varão perfeito nele, santo, porque na presença de Deus só entra santo. Não que nós somos bonzinhos, nós não temos pecado, nós não erramos. Não é isso. Nós erramos sim, tropeçamos sim, somos mauzão sim, mas o Senhor Jesus diz que o sangue dele nos purifica de todo pecado, quando nós confessamos as nossas falhas, quando nós confessamos as nossas faltas. Então, seja exemplo, padrão na pureza, a santidade, longe da corrupção do mundo. Eu não preciso entrar em detalhe aqui. Você pode fazer uma lista aí do que o mundo oferece, que é corrupto, que é corrupção. Afasta disso. Até mesmo se nós estamos correndo esse risco, se você corre o risco de ser deixado de lado, de ser apagado, né? Cancelado, você corre o risco até de ser preso, e você corre o risco até de perder tudo. Não. Mantenha o padrão de santidade longe das ambições corruptas deste mundo. Então, para terminar, nós vamos aqui fazer uma aplicação prática dos 3 versículos que estão faltando. E o primeiro, versículo 13, está falando da diligência da palavra. Vamos lá, 4 e 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Zé Cláudio, você está falando aí, colocando esse versículo 12 aí, chamando a atenção para que nós possamos ser exemplo. Mas como é que nós vamos fazer isso? Paulo exorta, Paulo cobra e Paulo dá a direção. Mantenha diligência na palavra. Eu escrevi com a palavra acima da leitura, leitura edificante. Que às vezes nós pegamos a Bíblia, amém. Quem que leu? Sabe nem que leu, sabe nem a passagem. Então leia, medite, procure entender o que você leu. Observa ali para quem o Senhor está falando, com quem que ele está falando, o que é que ele está falando, qual é a respeito daquilo, encaixa na sua vida. Então, leitura edificante. E leia. Olha, eu não sou muito chegado em ler não, tá? É um defeito meu também. Só que eu sou um pouco mais antigo. E essa geração da agora não lê de jeito nenhum, né? Mas olha, sabe o trabalho que eu falei para vocês que eu fiz? Está no celular. Não está impresso em papel. Você pode ler no celular. E não só o trabalho do Zé Cláudio, muitas e muitas pregações, muitos estudos. Você pode ler, estude. A Bíblia está no seu celular. Leia, medite. E olha como você está lendo. Você lendo em voz alta, você lê, percebe uma visão, escuta. E você vai captando e percebendo o que o Senhor está falando com você. E quando você está querendo crescer, o Espírito Santo te conduz ao crescimento. Mas, leia. Você precisa ler a palavra de Deus, é dela que nós estamos falando. Leitura edificante. E depois ele diz, olha, exortação. Pronto para... Sabe o que é exortação? Ensinar a outro, chamar a atenção para o outro falando. Isso que você está fazendo, meu irmão amado, não está de acordo com a palavra de Deus. Não está chutando o irmão amado. Senhor, é assim não, irmão amado. A palavra de Deus diz que isso não é bem assim. Exortação. Exortar para crescer. Dirigir para crescer, para desenvolver. E também tem uma outra palavrinha aí no nosso versículo, o ensino. Mas eu coloquei uma frase aqui. O líder, e nós estamos falando do servo, do diácono, do salvo, do membro do corpo de Cristo, que quer ensinar.
ele primeiro precisa aprender. Ele primeiro precisa se nutrir da palavra, conhecer a palavra. Depois do que ele conhece, ele ensina. Como é que você vai querer ensinar as pessoas a falar alguma coisa que você nem sabe o que você está falando? Então aprenda, conheça, para que você possa ser um bom professor e ensinar, para que todos à sua volta possam crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Versículo 14, ele fala para Timóteo do uso do dom. Não te faça negligente para o dom que há em ti. Eu, se me entusiasmar aqui, vai longe, né? Mas olha, a palavra de Deus diz que o Senhor deu a cada um do corpo de Cristo um dom, para que a sua ação, o dom que Ele colocou em você, seja para a edificação do corpo, seja para proveito do corpo, seja para crescimento. Então, meu amado, não confunda e não despreze. Se o Senhor colocou em você um dom, seja um dom de pregar, seja um dom de ensinar, seja o dom de orar uns pelos outros, exercite. Isso você pode ir na lista em 1 Coríntios, em Efésios, tem uma lista ali de dons que Deus dá para os homens. Desenvolva, não menospreze, procure usar isso com dedicação total. Olha o versículo 15: medite essas coisas e nelas ser diligente, zeloso, aplica-te, dedicado, para que o teu progresso a todos seja manifesto, para que todos vejam que você está crescendo, para que todos vejam que você nasceu de novo, passou pelas águas do batismo. Vai ser um mês depois, tem 30 dias depois, 3 meses, um ano, e você não é mais o mesmo. Você cresceu, você desenvolveu, você conhece mais o Senhor, você tem mais intimidade com Ele. Mas há aqueles, não nós aqui, que nasceram de novo, diz então a sua palavra, e continuam nascendo de novo, nascendo de novo, nascendo de novo, nascendo de novo, não sai do lugar. Cresça, exercite, procure entender, não o que o pastor diz, procure entender, não o que o irmão do lado às vezes está te cobrando, procure entender o que a palavra está te ensinando. Mas você precisa ler, você precisa meditar e realmente valorizar o dom que Deus deu para você. E por fim, tenha cuidado próprio. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, versículo 16. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como a Deus ouvinte. Cuidado próprio, vida pessoal com Deus, e realmente você possa ser exemplo. Que a doutrina das santas palavras, que a santa doutrina do Senhor, que a doutrina sagrada permeie o seu coração. Você não precisa, e não é seguindo uma inclinação religiosa, não é seguindo os dogmas de uma igreja, não é seguindo o que pensa alguém, ou fulano ou ciclano, é seguindo o que a palavra te diz e ensina, que você vai fazer a vontade de Cristo, vai se tornar um servo, vai se tornar um diácono, vai se tornar um ministro para a honra e glória do nome de Jesus. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo está dizendo que eu não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E ele está dizendo que, olha, Timóteo, ser aplicado, ser zeloso, você salvará a ti mesmo e a todos que estão à sua volta, como pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho. As pessoas vão olhar para você e vai ver Cristo em você. As pessoas vão olhar para você e ver que você não pertence a esse mundo. As pessoas vão olhar para você e perguntar, como o Timóteo estava falando ao ministrar o cântico: o que você tem? Como é que você age assim? Eu quero agir também. Seja esse a busca de cada um, porque a salvação nada mais é do que a libertação, a segurança do Senhor, a preservação, a cura e a perfeição do Senhor. E não se esqueça, nós podemos juntar aqui o que nós pensamos e dizer que está em 3 tempos. Aquele que criou o Senhor Jesus, já recebeu Jesus como seu Salvador, foi salvo da condenação do pecado, ficou para trás. Mas ele continua sendo salvo do poder do pecado.
o pecado não mais terá domínio sobre vós. Nós vamos sendo santificados, crescendo dia a dia no conhecimento do Senhor, parecendo cada dia mais e mais com Ele, para que um dia nós sejamos glorificados, até aquele dia que Ele há de voltar, e nós iremos para encontrar com Ele onde Ele está, e ali receberemos: bem-vindo, servo bom e fiel, no pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Mas não se esqueça, procure ser padrão, procure ter comportamento adequado de um servo do Senhor.